Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula assinou medidas que vão baratear os preços de carros, caminhões e ônibus e também um programa que permite a renegociação de dívidas. Logo mais eu te conto mais detalhes. Na política, segunda-feira foi de DR. Lula chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira, para conversar e tomar um cafezinho da manhã para falar sobre a articulação política do governo. E no esporte, o tênis brasileiro fez história com Bia Haddad, lá no saibro de Roland Garros. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. E eu começo o episódio de hoje contando para você que esta segunda-feira foi de DR no governo Lula. O próprio presidente Lula marcou um café da manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, isso lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. E o encontro dos dois durou 1 hora e muita coisa foi dita, viu? Porque na semana passada, Arthur Lira disse que o governo precisava ajustar a articulação política ou sofreria mais derrotas no Congresso. E a reunião de hoje foi justamente para acertar isso. Foi o primeiro encontro presencial entre os dois desde aquela sequência de derrotas do governo Lula em votações importantes, principalmente na Câmara dos Deputados. A semana passada, como você acompanhou aqui no Panorama CBN, foi de muito sufoco para o governo. E segundo informações da nossa comentarista de política aqui da CBN, âncora da Globo News, Andréa Sadi, no encontro o presidente Lula deixou claro para Arthur Lira que vai assumir a articulação política e que sabe que não pode errar na política. Ele relembrou durante a conversa os erros do PT sob o governo de Dilma Rousseff, que implodiu a articulação política com Eduardo Cunha, que era o presidente na Câmara. E o resultado você já sabe, ela foi impeachmentada. Na conversa de hoje, Arthur Lira garantiu ao presidente Lula que, em relação a esse trauma que o PT tem, o governo não tem com o que se preocupar sobre a gestão dele na Câmara, já que não é o perfil dele ser igual Eduardo Cunha. O presidente da Câmara também rechaçou qualquer reedição daquele período, garantindo que não vai ter qualquer sabotagem ao governo. Lula também quis saber durante a conversa a versão de Arthur Lira sobre a articulação política do governo dele. E nesse momento, Arthur Lira voltou a se queixar da articulação política e reafirmou que o governo não tem base aliada e que, até que isso esteja sedimentado, não dá para arriscar pautas de interesse apenas do governo. Depois desse encontro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em entrevista à CNN Brasil que a articulação política do governo precisa estar mais atenta, porque o combustível de apoio dos partidos de centro ao governo Lula está acabando. O que a Câmara tem feito é ter dado sinais claros de um amadurecimento, de uma civilidade política muito grande em negociar temas adstritos ao que eles representam. Mas é lógico que esse combustível está acabando. Esse sinal foi feito em reunião onde estavam todos os líderes da Câmara, da oposição, independentes e do governo, onde claramente foi colocada a dificuldade e que o governo estava a carecer de um pragmatismo mais lógico no sentido de estabelecer uma base que lhe dê conforto. Após esse encontro de Lula e Lira, agora o presidente avalia conversar com líderes de partidos do Senado e da Câmara, porque existe uma expectativa do governo de trocar a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, por um deputado que agrade a bancada e líderes de partidos. A esperança é que isso resolva a crise na articulação política. Eu lembro você que União Brasil é um partido do Centrão que foi protagonista e contribuiu muito para as derrotas e também para as vitórias do governo nos últimos dias.
No encontro que Lula teve com Arthur Lira hoje, o ministro que cuida da articulação política do governo, Alexandre Padilha, e também Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é tipo o gerente do governo Lula, participaram desse encontro. E os dois foram chamados para a reunião porque Padilha conversa diretamente com os senadores e também com os deputados. E Rui Costa, ele é o homem que autoriza ou não o envio de dinheiro para as emendas parlamentares. E é nesse ponto aí que as críticas aparecem. Os parlamentares dizem que os dois, tanto Padilha quanto Rui Costa, não entenderam ainda a nova forma de governar com o Congresso, porque hoje não basta somente a indicação de cargos em ministérios, como acontecia antes na política. O envio de emendas parlamentares de forma rápida também é essencial agora para agilizar os apoios nas votações. E para piorar aí a situação do governo no final de semana, Rui Costa, que até pouco tempo atrás era governador da Bahia, disse em um evento que a transferência da capital do país, ou seja, Rio de Janeiro, para o Distrito Federal, fez mal ao Brasil e que Brasília é uma ilha da fantasia porque afastou os políticos longe da vida das pessoas. O ministro estava participando da inauguração de um hospital em Itaberaba, na Bahia, quando ele disse que Brasília é muito difícil, mas que ele não vai mudar o jeito dele de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de ilha da fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Era melhor ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia. Para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia. Com essa declaração aí, tudo indica que Rui Costa deve ter uma relação com os deputados e senadores ainda mais conturbada. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por exemplo, classificou essa declaração de Rui Costa como infeliz e que só serve para aumentar o clima de animosidade. Agora eu vou falar sobre a área ambiental, porque hoje é o Dia do Meio Ambiente. Para marcar essa data, o governo Lula lançou nesta segunda-feira o novo plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Isso aí é uma reedição de uma fórmula que foi usada na primeira gestão de Lula em 2004. Esse plano foi criado em 2004, no primeiro mandato de Lula, por iniciativa de Marina Silva, que na época também era ministra do Meio Ambiente. Especialistas dizem que esse plano aí, que teve 4 fases, foi fundamental para o Brasil reduzir o desmatamento na Amazônia. Só que esse projeto foi encerrado em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, e teve uma série de críticas em relação a essa atitude por parte de ambientalistas aqui no Brasil e também no exterior. E na 5ª fase do programa que foi lançado hoje, o plano traz 150 metas e 4 eixos, que vai ser colocado em prática pelo próprio Palácio do Planalto, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. De imediato, esse plano prevê o embargo de metade da área desmatada ilegalmente no Brasil. Esse embargo é uma forma de sanção administrativa, uma punição que suspende as atividades desenvolvidas na propriedade que foi atingida. Essa proposta ela também projeta a criação até 2027 de novas unidades de conservação em 3 milhões de hectares, área que equivale ao estado de Alagoas. O objetivo da medida é ajudar o Brasil a zerar o desmatamento até 2030. Já no eixo de comando e controle desse projeto, o novo plano prevê uma força-tarefa contra os grandes desmatadores do país. E para isso o governo vai usar a atuação remota por análise de satélite e também vai criar um braço de fiscalização para caçar criminosos ambientais via lavagem de dinheiro e também outros crimes relacionados. O governo também promete agora interligar os sistemas de monitoramento do INPE com o da Polícia Federal
e também com o Ministério da Defesa para justamente agilizar essa fiscalização. Já no eixo de incentivos desse programa, o governo fez um aceno ao agronegócio e prometeu mais facilidade de financiamento para quem comprovar a preservação de reserva legal e também áreas de proteção permanente em propriedades privadas. E quem desmatar essa área vai ter o bloqueio ao crédito. Durante a cerimônia do Dia do Meio Ambiente, o presidente Lula disse que essas medidas que foram anunciadas hoje mostram que a questão do meio ambiente é prioridade do governo Lula. Voltou a ser prioridade porque a sobrevivência, não só do nosso país, mas do nosso planeta, depende em grande medida da maneira como o Brasil cuida de seus biomas, sobretudo da Amazônia. Somos a maior potência ambiental do mundo. Podemos ser a principal barreira de contenção ao desastre climático que precisamos a todo custo evitar. Esse é o compromisso que reafirmo hoje. Um compromisso não só com a população brasileira, mas com todos os povos que estão passando ou passarão pelos eventos climáticos mais severos de todos os tempos. Durante essa cerimônia em que foram anunciadas essas medidas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a aprovação da medida provisória dos ministérios na semana passada, que acabou desidratando o Ministério do Meio Ambiente, também retirou do guarda-chuva do Ministério a Agência Nacional de Águas e Saneamento, é um retrocesso. Marina disse que a medida vai na contramão da legislação ambiental. Infelizmente, em recente decisão do Congresso Nacional, tivemos um retrocesso e uma reversão dessa sua decisão. É uma decisão que não está em acordo com aquilo que é o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que acatamos, porque na democracia a gente acata as decisões legítimas do Congresso Nacional, mas não posso concordar. Não posso concordar porque elas vão na contramão daquilo que significa ter uma legislação ambiental robusta. Hoje também o presidente Lula vetou o trecho da medida provisória que fragilizava o combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Entre as ações, o texto que foi aprovado pelo Congresso permitia o desmatamento de áreas onde seriam implementadas linhas de transmissão de energia elétrica, de gasodutos ou sistemas de abastecimento público de água sem a necessidade de estudo prévio sobre o impacto ambiental. Agora esse veto vai ser analisado por deputados e senadores novamente durante uma sessão conjunta no Congresso. Os parlamentares podem votar pela derrubada ou a manutenção do veto. E hoje também foi um dia para lembrar que, há um ano, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no Vale do Javari, no Amazonas. E nesta segunda-feira, familiares e amigos de Bruno e Dom realizaram um ato na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para lembrar esta data. Manifestações também aconteceram em outras cidades do país, como Brasília e Salvador. E esse protesto no Rio de Janeiro foi marcado por críticas de que, um ano depois das mortes, não foram tomadas medidas de proteção às terras indígenas. Beto Marubo, que é líder da Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, organização na qual Bruno também atuou de forma voluntária para monitorar a situação dos povos isolados, ele disse que o governo federal ainda está batendo cabeça e nenhuma providência efetiva de fato foi tomada para proteger a região de novas invasões e também dos crimes. Nós precisamos de uma FUNAI fortalecida, que é uma instituição importante para a proteção dos índios isolados no Vale do Javari. Nós precisamos de uma atuação interagência, não somente do IBAMA, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, mas uma atuação interagência, o Estado brasileiro na região. Do contrário, os fatores que causaram esse momento triste do Vale do Javari ainda vão persistir. O grupo também citou retrocessos recentes, como a aprovação do projeto de lei do marco temporal na Câmara dos Deputados e o enfraquecimento do Ministério dos Povos Indígenas, que, com a medida provisória que foi aprovada na semana passada, perdeu a competência pela demarcação de terras indígenas.
No ato de hoje, Alessandra Sampaio, a viúva do jornalista britânico Dom Phillips, diz que os grupos investigados e denunciados pelo jornalista seguem em atividade na região, mesmo após as investigações da Polícia Federal. E ela pediu justiça. A justiça para o Dom e para o Bruno, na verdade, não é só a justiça que nós, familiares e amigos, queremos, vai muito além disso. É um recado direto para as redes criminosas que atuam impunemente, tanto no Javari quanto em outros territórios, que não vai ficar tão impune assim mais, porque a sociedade está muito mais alerta. A Amazônia não é dos grileiros, não é de quem faz o garimpo ilegal, não é de quem rouba madeira, nem quem rouba terras. A Amazônia é de cada brasileiro. A Polícia Federal indiciou mais 2 suspeitos pelos assassinatos de Bruno e Dom. A informação foi divulgada neste domingo pelo Fantástico. E os indiciados são Rubem Vilar, o Colômbia, que é investigado como mandante do crime, e o pescador Jânio Freitas de Souza. Colômbia é suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na terra indígena do Vale do Javari, que fica na fronteira do Brasil com o Peru e também com a Colômbia. Ele foi preso em julho de 2022 por falsidade ideológica, porque ele tinha um passaporte falso. Já Jânio faz parte dessa organização, assim como Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que é um dos réus do caso e que também está preso. Pelado e Jefferson da Silva Lima confessaram os assassinatos. E o terceiro réu, nesse caso, é o Ozeneide Oliveira, o dos Santos. Ele está preso. Em maio, esses 3 viraram réus e deram depoimentos online para a Justiça Federal de Tabatinga, no Amazonas. A audiência abriu agora a fase processual, que vai decidir se os acusados vão ou não à júri popular. Hoje também, órgãos de imprensa também cobraram o governo por mais proteção aos jornalistas que cobrem a região, porque desde os assassinatos de Bruno e Dom, 62 casos de ataques contra jornalistas foram registrados. O dado é da organização Repórteres Sem Fronteiras. Os dados revelam que em 13 casos de ataque ocorreu agressão física. Esses episódios incluem também 5 ameaças de morte, 3 atentados à sede de veículos e 4 processos judiciais abusivos com decisões arbitrárias contra jornalistas. A diretora executiva do Instituto Torna Voz, Charlene Inagai, disse que as ações do governo são insuficientes. Tanto para a solução do crime, como para a situação de extrema insegurança que vivem tanto os povos indígenas como os defensores de direitos humanos e os comunicadores que atuam na região. É necessário identificar e responsabilizar todos aqueles que se beneficiaram da morte de Dom e de Bruno e que têm interesse em silenciar aqueles que lutam pela proteção do território do Vale do Javari. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também falou sobre a morte de Bruno e Dom. Ela até lembrou que o indigenista Bruno Pereira era funcionário da FUNAI, mas ele foi demitido do cargo após defender o meio ambiente durante o governo Bolsonaro. Essa realidade tornou ainda mais grave nos últimos anos, com criminosos sendo empoderados por representantes do próprio Estado, quando deveriam ser duramente combatidos. É muito simbólico que Bruno Pereira estivesse trabalhando com uma associação de indígenas no Vale do Javari e lá tenha sido assassinado após ter sido demitido da sua função na FUNAI, quando desempenhou corretamente suas funções e desagradou os dirigentes da época. Para fechar esse assunto, eu tenho uma dica muito boa para você. Tem no Globoplay um documentário chamado Vale dos Isolados. É da jornalista Sônia Bride, estreou na sexta-feira e conta detalhes da morte do Dom e também do Bruno, mas traz todo um retrospecto da região, por que a terra é demarcada, quais são os conflitos que existem hoje e também a questão do narcotráfico na região, além de mostrar que os conflitos estão cada vez mais violentos e que é muito importante ter o poder do Estado até para evitar novas mortes.
Na economia, o presidente Lula assinou a medida provisória que já vai começar a valer, que vai baratear os preços de carros, caminhões e ônibus. O desconto para os carros vai variar entre R$2 a R$8.000 e o benefício maior vai ser aplicado para os veículos que atendam aos 3 critérios: de ser mais barato, emitir menos poluentes e ter mais peças fabricadas aqui no Brasil. Já o desconto para caminhões vai variar de R$33 a R$99.000, mas o objetivo aí é retirar os caminhões mais velhos das ruas. Então esse benefício só vale para os veículos que têm no máximo 20 anos. O impacto desse programa aí nas contas públicas é de R$1,5 bilhão. 500 milhões vão ser destinados para custear esse benefício aos carros e 700 milhões para os caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que esse programa vai durar até o limite de R$1,5 bilhão, ou seja, não pode estourar esse impacto aí nas contas públicas. Mas a meta que vai ser batida depende muito da demanda, pode ser 1 semana ou 6 meses, depende da procura. O ministro disse que o incentivo vai acabar estimulando a concorrência entre as montadoras. Quando bater em R$1,5 bilhão, o crédito o programa está encerrado. Isso vai estimular a concorrência entre as montadoras. Eles disputem o mercado, porque eles também vão dar descontos do próprio orçamento privado. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, diz que esse programa, que incorporou o incentivo a caminhões e ônibus, vai ajudar a retirar os veículos mais velhos das ruas e também vai estimular a compra e venda. Qual o objetivo disso? É tirar o caminhão velho, que tem mais, ou o ônibus velho, que tem mais de 20 anos de uso, poluindo, antigo, com problema de mecânica, quebra na estrada. Então tem um sentido ambiental, tem o sentido da segurança, tem o sentido da preservação de emprego e é transitório. Hoje também o presidente Lula assinou a medida provisória do programa Desenrola, que permite a renegociação de dívidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o programa, que vai começar em julho, deve atingir 30 milhões de CPFs que estão negativados e que o projeto vai permitir a renegociação de uma dívida no limite de R$5.000 por pessoa. E aproveitando que eu estou aqui nesse Momento Economia de hoje, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,12% aos 112.696 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,45%, cotado a R$ 4,930. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 0,41%, cotado a R$ 5,282. No noticiário internacional, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, entrou oficialmente hoje na disputa pela nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais do ano que vem. Ele vai concorrer com o ex-presidente Donald Trump e também outros correligionários, como o governador da Flórida, Ron DeSantis. Mike Pence aparece neste momento com apenas 3,8% nas pesquisas de intenções de voto dos republicanos, contra 53,2% de Donald Trump. Eu lembro você que Mike Pence foi vice-presidente no mandato de Trump e ele se recusou a apoiar Trump quando o ex-presidente tentou anular os resultados da eleição de 2020, que foi vencida pelo democrata Joe Biden. Desde então, Mike Pence tem se distanciado cada vez mais de Trump, dizendo que o incentivo que Trump fez aos manifestantes que atacaram o Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021 colocaram ele e também a sua família em perigo, que estavam no prédio do Capitólio no dia dos atentados. Na tecnologia, se você é Apple maníaco, eu tenho novidades. A Apple anunciou hoje o seu novo sistema operacional, o iOS 17. E uma das novidades do novo sistema operacional
é o Live Voicemail. Esse recurso vai transmitir transcrições automáticas das ligações recebidas. Esse novo sistema também vai permitir transformar qualquer foto em stickers para serem compartilhadas no aplicativo de mensagens e também em outros aplicativos. Além disso, o teclado também vai ter uma nova versão que prevê completar palavras e até frases com base no uso do usuário. Já entre os produtos, a Apple anunciou o novo produto da marca, o óculos de realidade aumentada e também virtual, o Apple Vision Pro. Esse equipamento permite visualizar aplicativos, vídeos e telas, como se essas imagens estivessem dentro do ambiente em que o usuário está. Esse produto une as imagens reais do ambiente com as virtuais geradas pelo óculos. Esse óculos também tem controle por voz e sensores para identificar movimentos dos olhos e também das mãos do usuário para que ele interaja com o conteúdo. Esse óculos, que parece até um capacete, vai custar $3.500, cerca de R$17 mil. E só vai entrar no mercado mesmo a partir do ano que vem. A Apple e a Walt Disney Studios também anunciaram uma parceria de conteúdos do Disney Plus para usar esses óculos. Ainda falando sobre o novo sistema operacional, vai ter um recurso de check-in que avisa os contatos selecionados quando o usuário chega a um determinado lugar, que é ótimo, né, para aqueles filhos que esquecem de avisar os pais quando chegaram em casa, e também ótimo para aqueles pais que esquecem de avisar os filhos que chegaram em casa. Mas essa atualização ainda não tem uma data de lançamento, mas geralmente é em setembro ou outubro que a Apple faz essa atualização. Além disso, o FaceTime também passará a estar disponível para televisão, mas para isso será necessário transmitir a ligação por iPhone ou iPad. E o aplicativo Zoom também vai estar disponível na Apple TV até o final do ano. Por fim, a empresa ainda lançou um MacBook Air de 15 polegadas. Esse é o primeiro modelo da linha de entrada da Apple com uma tela tão grande. O computador também vai ser o mais fino do mundo e vai pesar cerca de 1,5 kg. A promessa é de que a bateria dure 18 horas. Aqui no Brasil, esse computador deve ser vendido a partir de R$15 mil. A Apple anunciou também uma nova versão de chip para os computadores da marca, com capacidade de memória 50% maior que a versão anterior. E tem novidade também para quem usa o AirPods. Os fones Bluetooth da marca agora também vão contar com um novo formato e uma função para alertar o usuário sobre sons, como buzinas. Já o relógio Apple Watch vai ter um novo modelo para receber notificações, além de contar com a possibilidade de conectar os dispositivos com sensores na bicicleta para medir a intensidade das pedaladas. O relógio ainda vai medir a altura durante as caminhadas. E no esporte, Beatriz Haddad Maia faz história em Roland Garros. Chora, Bia! O tênis brasileiro fez história nesta segunda-feira no saibro de Roland Garros, em Paris. A tenista Beatriz Haddad Maia venceu a espanhola Sara Sorribes por 2-1 e avançou nas quartas de final do Grand Slam parisiense. Essa é a primeira vez na era moderna do tênis feminino que uma brasileira consegue chegar às quartas de final de um Grand Slam e se somar todas as competições de Bia Haddad antes da profissionalização completa do tênis, ela se iguala a Maria Esther Bueno, que em 1960 também avançou às quartas de final e na oportunidade Maria Esther Bueno foi finalista de Roland Garros. Além de uma vitória pessoal, o Brasil volta a ter uma representante nas quartas de final de um Grand Slam após 22 anos. A última vez que aconteceu isso foi com Gustavo Kuerten, que em 2001 chegou às quartas de final do US Open, Nova York. Mas todo esse caminho aí para a Bia Haddad não foi nada fácil. Na verdade, foi um jogo teste para cardíaco. A partida durou 3 horas e 51 minutos. Ela estava perdendo aí nos primeiros sets, mas depois ela
Lula virou e terminou aí em 2-1. E eu falei que essa partida foi teste para cardíaco porque essa é até o momento a partida feminina com maior duração na temporada. Agora a Bia Haddad vai enfrentar nas quartas de final uma tenista tunisiana. A partida vai acontecer na próxima quarta-feira. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais!